Pai seja convosco, querido e querida, amadas ovelhas do Senhor. Neste momento, o Senhor, junto com o Espírito Santo, possa adentrar na tua casa, no teu trabalho, onde quer que você esteja, onde quer que você esteja vendo esse vídeo, onde quer que você, qualquer que seja a hora. Mas eu quero dizer para você que antes mesmo de você abrir esse vídeo, o Senhor já estava aí, já estava do teu lado, já está. E Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar os teus pensamentos, mudar a tua forma de ser. Muitas vezes você fala, mas eu sou dura. Não, eu sou assim, não, eu sou dessa forma. Não, você não é dessa forma. Você é semelhança de Cristo, porque a Bíblia diz que nós fomos criados à semelhança do Senhor. Então, se nós somos semelhança do Senhor, nós somos passivos, nós somos bondosos de coração. Mas muitas vezes dentro de nós existe duas personalidades, existe dois lobos, né? Dois lobos, um passivo e um ativo, um feroz e um mais calmo. E muitas vezes nós temos alimentado mais o lobo feroz, o lobo do egoísmo, o lobo ou o leão da fúria, da raiva. Nós temos que saber se controlar. A Bíblia diz: irai, mas não pecais. Jesus se irou quando viu a casa do seu pai feita comércio. Jesus se irou quando aqueles mercadores estavam fazendo o templo de comércio. Tanto que ele pega um chicote e expulsa todo mundo de lá. Ele diz: não fazer da casa de meu pai um comércio. Mas Jesus em nenhum momento pecou. E Jesus em nenhum momento pegou alguém, maltratou alguém. Não, mesmo quando bateram na sua face, ele perdoou. Mesmo quando os romanos zombavam dele na cruz, ele perdoou. Quando chicoteavam, quando rasgaram as suas vestes, ele perdoou. E você tem perdoado? Você tem amado? Você tem acreditado na palavra de Deus? Você é semelhança do Senhor. Perdoar não é fácil, mas é necessário. Santificar também é necessário. Comunhão também é necessário. Vou deixar uma pequena mensagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, na altura do versículo 39. E a Bíblia diz assim: e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se em agonia orava, dizendo: Pai, se quiseres, faça de mim este cálice. Todavia não se faça minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então Jesus está dizendo assim: olha, o segredo é orar. Está aflito, ore. Está feliz, ore. Está na prova, ore. Está na bonança, ore. É oração. Mas aprenda uma coisa, irmão. Muitas vezes nós oramos, muitas vezes nós jejuamos, muitas vezes nós achamos que estamos agradando a Deus. Mas tudo na nossa vida nós temos que fazer com um propósito. Tem que ter um propósito em tudo aquilo que nós vamos fazer. Temos que ter um propósito de ir à igreja. Temos que ter um propósito em adorar ao Senhor. Temos de ter um propósito para conhecer a Bíblia. Tem que ter um propósito. Tudo na nossa vida temos que ter um propósito. Qual o propósito quando você se levanta e vai para o seu serviço? Não é para você ir ganhar o pão de cada dia, trabalhar 30 dias e ser remunerado no final dos 30 dias. Esse é o propósito. Qual o seu propósito para com Deus? Por que você vai à igreja? Ou por que você não vai à igreja? O que te impede de ir à igreja? O que te impede de você permanecer na igreja? O que te impede de você orar, jejuar, de você buscar? O que te impede? Ah, são meus filhos. Ai, meu marido. Ai, minha esposa. Ai, o cansaço. Ai, tira o ar da sua vida. Tira.
Busque ao Senhor, porque a Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto está perto. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai chegar o dia em que algumas pessoas vai querer ir à casa do Senhor e não vai poder, porque não vai existir. Vai chegar o dia que as pessoas vão clamar por misericórdia, vai clamar por fé, vai clamar pelo Senhor, vai clamar pelo Espírito Santo e não vai ter mais, porque a porta da graça se fechou. E muitas vezes você saiu da igreja por causa de pessoas, muitas vezes você saiu da igreja por causa do homem, muitas vezes você saiu da igreja porque não concordava com certas coisas. Mas Jesus disse: orai sem cessar, orai, orar constantemente. E também a Bíblia diz: orai e vigiai. Sabe por quê? Porque a oração é um conjunto. Simplesmente você orar não quebra barreira. Você simplesmente orar não quebra barreira. Você tem que orar e agir. Por isso que a palavra vem de orar em ação. Você orar e entrar em ação. Jesus orava, Pedro orava, Daniel orava. Se Daniel apenas orasse, Deus não teria movido o coração, não teria movido uma pedra para levar Daniel da cova dos leões. Só apenas orasse. Mas Daniel orava e ele agia. Quando fizeram o decreto para todo o reino se dobrar perante a estátua de Nabucodonosor, Daniel entrou em ação. Daniel não se prostrou. Daniel não adorou. A Bíblia diz que Daniel foi para o seu quarto, que dava de frente para o templo, e foi orar ao Senhor em meio à circunstância. Ele sabia que se ele fosse pego orando, ele ia ser condenado. Ele não olhou as circunstâncias, ele foi adorar. E o Senhor moveu o coração. E quando Daniel foi jogado na cova dos leões, o Senhor desceu naquela noite, passou a noite ao lado de Daniel. E a leãozada teve que jejuar. E aí? Será que Deus não pode fazer o mesmo milagre que fez com Daniel na tua vida, de te livrar na cova dos leões? Aprenda isso, irmão. Aprenda esse mistério. Deus nunca vai te livrar da cova dos leões. Deus nunca vai te livrar da tempestade. Deus nunca vai te livrar da arena. Deus nunca vai te livrar da fornalha. Porque Ele não é Deus de meias palavras. Ele vai te livrar dentro da fornalha. Ele vai te livrar dentro da arena. Ele vai te livrar dentro da cova dos leões. Ele vai te livrar no meio da tempestade. Ele vai te livrar. Mas você vai ter que entrar no meio da tempestade para que Deus manifeste o poder dele. Você vai ter que ser jogado no meio dos leões para que Deus mostre o poder dele. Deus não poderia ter livrado Pedro da prisão? Deus não poderia ter livrado Paulo e Silas da prisão? Poderia ou não? Poderia. Mas Ele livrou Pedro da onde? Quando Pedro estava na prisão. Ele livrou Paulo da onde? Paulo na prisão. Foi lá que Deus livrou. Então é lá que Deus vai te livrar. É no teu emprego que Deus vai te dar vitória. É na tua casa que Deus vai te dar vitória. É no teu ministério que Deus vai te dar vitória. Tu não vai precisar sair para que Deus te dê vitória, não. Deus te dá vitória onde tu estiver. Mas para isso, orai para que não entreis em tentação. Orai para que não entreis em tentação. Orai para que não entreis em tentação. Para que não se esqueça do propósito. Para que não se esqueça do ministério. Por isso, esse é o mistério. É orar. É entrar em ação. É se pôr na brecha. E o resto o Senhor vai fazer. Ele não é homem para mentir. Nem filho do homem para se arrepender. Então aquilo que Ele escreveu para tu ainda está de pé. E a tua história, a minha história, a nossa história já foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Quando Jesus foi levado ao madeiro
e olhou ao céu e disse: Pai, está consumado. Dali para frente a tua história já estava escrita. A minha história já estava escrita. Foi dali para frente que o Senhor deu a oportunidade de nós escolher o que queríamos. Se a vida junto com o Pai ou uma vida longe dele. Aprenda uma coisa, irmão. Eu creio, a Bíblia não fala, mas eu creio dessa forma, que a maior dor daqueles que forem condenados, a maior dor que eles vão sentir, não é o tormento eterno, mas eu creio que a maior dor que eles vão sentir vai ser a lembrança que eles vão ter 24 horas da presença do Senhor, da oportunidade que eles tiveram de aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador e negaram. Foi a oportunidade que eles tiveram de um dia estar com Ele. E na hora de aflição, na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora da peleja, eles renunciaram e disseram: não, eu não quero mais esse Deus que não pode fazer nada. Mas se você ainda está em dúvida da sua fé, do teu sofrimento, da tua angústia, dos teus momentos de fraqueza, se você perdeu alguém querido e questionou a Deus porque Deus poderia livrar, vá no Salmo 116, na altura do versículo 15, que a Bíblia vem dizer: feliz é para o Senhor a morte dos seus santos. E medite nessa palavra. Deus quer falar algo com você. A promessa ainda está de pé. E você ainda está acreditando na promessa? Fica com Deus. Que Deus te abençoe. Que os seus planos sejam abençoados e regados pelas mãos do Senhor. Amém?